Bem-vindos ao nosso Pode Sim 103. Eu sou Carlos Luiz, é com muita alegria que nós gravamos este programa e vamos falar de um dia após o Carnaval. Como os que ouviram devem lembrar, espero eu, a gente refletiu um pouco sobre o Carnaval, sobre a euforia e a alegria, sobre Eros enquanto amor, vida, celebração saudável e Thanatos enquanto o deus da morte, né? Usando aí um pouco dos conceitos gregos. Falamos também sobre, como Paulo de Tarso, né, define a morte, né, Thanatos, como o nosso grande inimigo. Hoje a gente vai fazer uma reflexão a partir desse tema, né? Já um pouco diferente do programa anterior. Vamos conversar sobre o Carnaval, mas não apenas agora como festa. Mas o Carnaval ele expressa, né, muito além da festa, um estilo de vida. E é importante a gente fazer essa reflexão, né? E aí a gente vai usar esses dois termos de um estilo de vida alegre, saudável e um estilo de vida alegre, autodestrutivo, né? Porque a gente tem que ter cuidado para que a gente não volte à discussão da Idade Média, né? A maioria de nós ainda está preso nessa discussão, como se toda a alegria fosse saudável e como a mesma alegria destrutiva é melhor do que uma não alegria. A gente vai fazer um rapidíssimo histórico para a gente entender que confusão é essa, primeiro de tudo, para lhe ajudar, se você está nesse caso, a sair da Idade Média em relação a esses conceitos. Porque senão a gente não progride, fica essa discussão boba, tem que ser alegre. A questão é, alegre como? Quem trata dessa questão de uma maneira brilhante é o escritor Umberto Eco, no seu livro, hoje já reconhecido como um clássico, O Nome da Rosa, que também é o título de um filme, né? Que tem como ator principal o Sean Connery. É um filme excepcional, muito inteligente, muito bem construído, e o Sean Connery está excepcionalmente bem nesse filme. Não vou contar o filme, não vou contar a trama, né? Porque é uma trama... né, suspense, não suspense, é uma trama policial, um pouco de mistério, que no fundo é a investigação de várias mortes que acontecem em um mosteiro isolado. E as pessoas dizem que é o diabo, e o Sean Connery ele faz o papel muito do indivíduo mais lúcido, mais equilibrado. E ele começa a buscar pistas para descobrir, porque o clima geral é que o diabo, o próprio demônio, está realizando esses assassinatos. E ele é chamado lá, né? Ele é um monge da ordem franciscana, fez voto de pobreza, e lá ele vai investigar isso. É bem interessante que uma coisa que perpassa o filme, né? Tem um momento de discussão que é bem delicado, que é justamente a coisa se a igreja deveria ou poderia ou não acumular bens. Ele, como franciscano, ele defende que não. Mas o ponto da trama central é a alegria. E há uma discussão muito interessante, porque uma parte, né, o líder desse mosteiro, ele diz, né, que a alegria é algo negativo, né, que o sorriso é uma deformação da face, que rir é se inferiorizar. Então, dessa discussão, né, que para a gente hoje é surreal, surge também, e isso é atual, a busca de uma alegria desequilibrada. Por quê? Porque à medida em que a gente se nega individual e culturalmente a alegria saudável, a gente abre espaço para a alegria doente. Né? Toda vez, né, Kardec é muito sábio em colocar isso, toda vez que a gente distorce algo saudável, isso degenera em algo doente. Né? Cuidar de si, se valorizar, Kardec coloca, né, tá lá na Gênese, né, no título Orgulho e a Humildade, coloca o seguinte, é algo necessário, é saudável. Você alegrar-se com você, você se valorizar é algo saudável. Quando a gente não faz isso, a gente adoece de uma doença chamada orgulho. Né? O que é o orgulho? O orgulho é algo saudável distorcido, e Kardec coloca como lei de Deus. Na verdade, não só como lei de Deus, ele coloca como instinto.
o instinto de preservação. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me sentir merecedor do alimento, eu tenho que me sentir merecedor, porque senão eu morro. Então é lei de Deus, você tem que cumprir e você deve cumprir. Quando isso extrapola, a gente tem o orgulho e o egoísmo. Então, só lembrando, gente, Kardec foi discípulo de Pestalozzi, e o grande referencial teórico de Pestalozzi foi Rousseau. E Kardec, nesse ponto, está totalmente alinhado com Rousseau, quando diz: tudo sai puro das mãos do Criador. Então, tudo que existe é bom. O ruim é quando a gente distorce. A alegria é a mesma coisa. A alegria é necessária, indispensável, saudável. Nós não conseguimos ter um corpo saudável sem alegria. Algumas áreas da medicina, principalmente da homeopatia, vai estudar isso com muita profundidade. Então, há uma relação muito clara em pessoas que não cultivam a alegria saudável e doença. Então, é uma necessidade. Ser alegre, sorrir, é uma necessidade. Quando nós não atendemos de uma maneira saudável essa necessidade, a nossa tendência é atender de uma maneira não saudável. E aí vem, ao invés da alegria vida, vem a alegria que leva à morte. E quando a gente fala do carnaval, agora como um símbolo, não apenas como uma festa delimitada, a gente está falando de uma forma que infelizmente se tornou não saudável de suprir a nossa necessidade de alegria. E um problema social. O carnaval, para alguns milhões, para poucos milhões de brasileiros, infelizmente, tem se tornado um estilo de vida. A pessoa elege essa forma de buscar a alegria que ela necessita. E aí a gente já vê o carnaval fora de época e vê os carnavais de cada fim de semana. No fundo é a mesma coisa. A festa dos excessos, a festa do prazer que adoece. Então esse tema não é novo, é um tema que está ligado e que Kardec traz um exemplo para a gente bem interessante, de um espírito chamado Auguste Michel, no livro que está no livro Céu e Inferno, no grupo dos espíritos sofredores. E é interessante porque o Auguste Michel é bem típico, é um folião típico, ele não morreu do carnaval, mas olha que interessante. Ele era uma pessoa rica, só se preocupava em curtir a vida e era uma pessoa boa, os amigos de farra adoravam, era uma pessoa legal, aquela pessoa que todo mundo gostava de estar com ele nas festas, nas bebidas, Possivelmente pelo jeito que ele devia até pagar muita conta, o que já é um sinal de generosidade, é legal isso. O fato é que o Auguste Michel morreu no acidente de carruagem, E a gente não pode esquecer que neste carnaval agora a gente teve mais de 100 mortos em acidentes nas estradas. Só nas BRs foram 106, um aumento de morte de mais de 30%. Eu diria que o Auguste Michel morreu também de acidente de carro, Só que na época o carro dele era a carruagem. Não sei se ele tinha bebido e dirigido a carruagem, ou se ele estava bêbado brincando em cima da carruagem, ou enfim, seja o que for, ele morreu de acidente de carruagem. É o que Kardec fala. E ele vai passar pela situação de sofrimento. Eu não vou ler a mensagem, Está no livro Céu e Inferno. Algumas traduções são mais fáceis do que outras, mas o resumo da história é que ele morre de acidente de carruagem e fica colado, grudado ao corpo material. E ele tem uma médium que, por algum motivo, Kardec não entra no mérito do caso, tem uma afinidade maior com ele e ele vai, através da psicografia, pedir que essa médium ore por ele. E ele conta uma coisa que infelizmente é muito comum, o que acontece? Quando a gente cultiva muito as questões materiais, o prazer excessivo do corpo, a posse, etc., naturalmente a gente fica ligado às coisas materiais, esquecendo que o corpo vai apodrecer, fatalmente, Fatalmente. Se congelar também, eu não sei se é pior ou melhor ficar sentindo o corpo congelado, Para quem não gosta de frio, não é uma boa opção. O fato é que ele fica desesperado, visitando essa médium, solicitando preces, porque ele não consegue se desligar do corpo. Ele está tão desesperado que ele pede para a médium ir onde está o corpo dele e orar lá para tentar. Porque o que acontece? Ele estabeleceu com o corpo um vínculo energético muito forte, por conta das energias materiais que ele acumulou em excesso. Como sempre, o problema é o excesso.
Energia material todo mundo tem, né? Pelo menos quem está encarnado. Tem bastante, em grande quantidade. Só que no processo da morte, naturalmente essa energia se desfaz e a natureza absorve. Quando a gente tem excesso, o espírito continua ligado ao corpo. E o ligado ao corpo significa o espírito continua recebendo as sensações do corpo. E é muito curioso a lei da vida, porque o que ele teve de excesso de prazer, agora ele vai ter de excesso de desprazer por conta do corpo. Ele usou o corpo para ter prazer excessivo. Agora ele vai ter desprazer excessivo, como que uma lei de compensação energético e emocional. E então ele vai se comunicar várias vezes, né, pedindo ajuda. Essa médium entra em contato com Kardec, que vai auxiliá-lo, né? Eu vou ler só apenas um pequeno trecho. Quando ele relata o sofrimento dele, ele diz: ó, que cruel incerteza, ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E porque também lá permaneço sempre. Quer dizer, ele está com a média e está com o corpo. O que está acontecendo e que ele não consegue ver é o quê? Ele, enquanto espírito, não está ligado ao corpo. Mas ele recebe todas as sensações do corpo. Então, para ele, é como se tivesse, né, pregado no corpo. Vim de orar sobre ele, né, sobre o corpo, né, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então, é um estilo de vida, né? O Augusto Michel, a gente pode dizer, né, por todas essas informações, sem nenhuma dúvida, viveu um estilo de vida carnavalesco, né? Esse é o ponto. Então, para a gente, né, voltar à nossa reflexão, o que é que nós precisamos? Aprender a cultivar a alegria saudável. Nós precisamos de alegria para viver. Nós precisamos de histórias engraçadas, nós precisamos de um pouco de ironia saudável, ou muito de ironia saudável, né? Quando a gente brinca com a gente mesmo, quando a gente faz piada das nossas dores, é isso que eu estou chamando de ironia saudável. Porque se nós não cultivarmos essa alegria saudável continuadamente, num momento ou no outro nós poderemos ser vítimas da busca da alegria não saudável, a alegria da morte, a alegria que leva à morte emocional, né? E que torna o nosso corpo, que é apenas um instrumento, né, como diz aqui o Augusto Michel, com conhecimento de causa, uma prisão cruel. Não sei que destino teve o Augusto Michel. Eu espero que ele esteja reencarnado e ele no Brasil e não esteja pulando carnaval, né? Porque a tendência fica. Então muitos dos foliões talvez já venham, né, de outros carnavais infelizes, mas a Terra está mudando, gente. Então o que era sério no passado hoje se torna seríssimo. Então é importante ter muito cuidado, né? E por que um cuidado a mais? Eu procurei, não vi os números, mas pelos dados que eu vi, a gente pode dizer que no Brasil o carnaval envolve cerca de 5 milhões de brasileiros. 5 milhões, vibrando numa situação, né, de excesso, vibrando com uma série com todo um clima espiritual. Você imagina o tanto de energia que gera em termos de problemas. Fazer um desencarne de um indivíduo que passou a vida cultivando esse tipo de energia, porque troca, é igual a mediúnica, gente. Você está na mediúnica, você está trocando uma mediúnica bem conduzida, você está trocando energias nobres ali de socorro e todo mundo está, né, contaminado por essas boas energias. Esses blocos e etc. são verdadeiros grupos energéticos, em que a energia está ali circulando. E se a energia é grosseira, sai todo mundo contaminado de energia grosseira. Depois cada um vai ter que dar conta, né, com as suas depressões, com as suas angústias. E o que mais me impressiona é que muitas pessoas ainda não conseguem sequer ver. E aí eu acho que é o papel do Espiritismo ajudar elas a verem. As pessoas vão, hoje, no dia de hoje, vão estar com depressão, com angústia, com ansiedade, com confusão mental. E coitadas, muitas sequer vão entender que estão sofrendo essas angústias por conta da alegria de morte que elas tiveram no carnaval. Eu acho que, sem condenar ninguém, é nosso papel, como se diz, dar um toque. Dizer, olha, tem uma relação.
né? Você foi para um excesso, o seu corpo agora vai compensar. Do mesmo jeito na hora da morte. Se você teve esse excesso de euforia doente, você vai ter um excesso de amargura no seu desencarne. Porque a natureza não espera a gente desencarnar, não. A natureza está sempre buscando compensação. Quando ela não consegue durante a encarnação, essa compensação se faz na hora do desencarne, que é o caso do Augusto Michel. Então é importante a gente entender e sem criticar, sem julgar, sem condenar ninguém. Mas se a gente vê que tem espaço, é importante dizer, olha, você resolveu coletar um bocado de energia complicada, né? Essas energias seu corpo vai ter que dar conta, vai ter que absorver. Vai ter que haver uma compensação energética e bioquímica, né? E bioquímica. Então, entender isso dá a cada um de nós uma opção melhor. Cada um vai seguir o seu caminho, né? Não é papel nosso, nem do Espiritismo, vigiar e condenar ninguém. Mas entender os processos é uma oferta do Espiritismo para que a gente conduza melhor a encarnação. Bem, no próximo programa a gente vai retornar, né, aos nossos outros temas, né? A gente achou que era interessante fazer esse tema. Desejo a vocês, com muito carinho, uma ótima semana, cultivo de alegria saudável, para que a gente não precise cair, né, nas malhas das alegrias da morte. Vamos em frente, vamos para a segunda parte. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Que a paz e a alegria esteja sempre em seus corações, meus filhos tão queridos e tão amados. É muito feliz ver que já existe uma reflexão inteligente e profunda que orienta vocês, que ajuda vocês a entender que não somos contra a festa verdadeira, que não distorce mais os ensinos do Cristo, querendo dizer que santidade significa tristeza, caras fechadas e infelizes. Ficamos muito felizes em ver que cada um de vocês começa a entender melhor o que significa verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeiro trabalho. Hoje queremos deixar um convite, uma proposta, na verdade até um desafio. Por que não definir hoje o que você fará para se espiritualizar no carnaval do ano seguinte? Vemos tantos espíritas porque não pensam, ficam meio tolos e na hora ficam no período do carnaval sem fazer nada de bom pelo próximo. Por que não pensar e planejar, perguntar para amigos, convidar, vamos pensar algo saudável, vamos ver como podemos estar felizes e ajudar também outras pessoas. Quantas pessoas não precisam de ajudas, encarnadas e desencarnadas, que vocês podem fazer, conversar, orar, estudar coisas nobres, estar conosco mais próximos nos socorros dos grupos mediúnicos. Tudo isso é muito importante. Não adianta ficar só criticando, falando mal, isso é besteira, é tolice. Precisamos ser ativos, otimistas, atuantes no bem como verdadeiros cristãos. Então, filho, hoje a minha mensagem é essa. Que vocês possam pensar que vamos fazer no próximo carnaval. Como estaremos nos organizando para ter um carnaval melhor do ponto de vista da espiritualidade maior. Com certeza, aqueles que começarem hoje contarão com o apoio de seu guia espiritual, contarão com o apoio de muitos. Basta começar a pensar, basta começar a orar para ter inspiração e ideias, e nós vamos ajudar todos vocês. Quem sabe não conseguimos, mesmo que não seja com muitos, uma programação especial, vocês unidos conosco, em diálogo, na mesma hora, com o Grupo Marcos.
poderá ser possível, desde que vocês se organizem com antecedência. Então fica meu convite para todos. Eu tenho certeza que a equipe do Grupo Marcos irá perguntar quem deseja isso e quem tem interesse, quem quer participar. E podemos ter momentos de diálogos, de vibração, de renúncia das paixões inferiores e de atuação no bem verdadeiro. Que vocês fiquem com muita paz, com muita alegria, que possamos nos vincular nesse instante todos os corações que amam Cristo, porque haveremos de ter um encontro feliz em nosso próximo carnaval. Muita paz de um amigo espiritual.